o anão foi revelado como o único herdeiro do testamento. A mãe do milionário implorou para não ser expulsa. Essas frases pareciam saídas de um jornal sensacionalista, mas naquela casa de vidro e mármore, onde a reputação havia sido construída a pulso e as sombras se disfarçavam de cortinas, eram apenas o começo do que ninguém ali dentro estava pronto para enfrentar. A casa acreditava em silêncio. Cada cômodo parecia ensaiado para manter uma aparência impecável. As taças reluziam no armário, a biblioteca exibia lombadas alinhadas e a fotografia do patriarca ocupava o centro da sala de estar, como se exigisse respeito até da luz que batia no vidro. À noite, o brilho da cidade punha um contorno frio nas cortinas. De perto, porém, as coisas eram menos arrumadas. Havia pequenas fraturas que só olhos atentos percebiam. Um vidro com ranhura não muito visível, um remédio fora do lugar, passos que evitavam o quarto no andar de cima. Dona Augusta sentia essas fissuras como quem carrega um objeto pesado nas mãos por tempo demais. As veias em suas mãos pareciam mapas de histórias que ninguém mais queria ler. Ela se levantava com cuidado, cada movimento medido, e havia um gesto que repetia sem pensar: empurrar o saco de lã que ela mesma tricota até o colo, como se segurar o fio garantisse algum controle sobre o que a vida lhe tirara. À mesa do café, ela mexia o leite como quem tenta dissolver uma preocupação insolúvel. Henrique chegava a horas certas para aparecer. Era o filho milionário que assinava contratos com a mesma naturalidade com que posava para as fotos. Era fácil olhar para ele e ver sucesso. O terno alinhado, a voz segura, o sorriso de quem sabe que a casa é uma extensão de sua imagem pública. Mas Henrique evitava tocar nas coisas que gritavam à vista: as olheiras da mãe, os armários trancados, as contas que chegavam com anotações que não batiam. Ele delegava o cuidado como delegava qualquer coisa que pudesse sujar sua reputação. Renata fazia parte desse design. Nora por casamento, ela tinha aprendido cedo a administrar pessoas como se fossem planilhas. Corte seco, remessa rápida, decisão impessoal. A casa obedecia aos seus horários. Os remédios vinham com instruções que apenas ela parecia decifrar. As chaves do armário do quarto ficavam sob seus olhos, e a presença dela alterava o ar, diminuía o riso, aumentava a precisão. Era com Renata que as pequenas transgressões do cotidiano voltavam a ser controladas. Se alguém perguntasse a ela sobre bondade, responderia com cifras e estatísticas. Tudo é uma questão de organização, dizia, com as mãos firmes dando ordens até para o ar. Jéssica conhecia essa casa de dentro, não por herança nem por laços de sangue, mas por tempo. Anos de trabalho, trocando horários por sustento, ouvindo histórias que ninguém contava aos outros. Era quem percebia o inabitual no modo como a mãe mexia a chávena, ou no modo como uma toalha sempre aparecia dobrada em excesso. Observadora por necessidade, Jéssica tinha guardado nomes e rotina, pequenos detalhes que juntas compunham um quadro. Alguém ali estava usando o silêncio como instrumento de dominação. Ela sabia cada cômodo como se fossem versos de uma canção que aprendera a cantar em segredo. Sabia onde a fotografia do marido havia sido colocada e onde, por descuido ou intenção, os papéis importantes desapareciam. Sabia também que havia um metal que invariavelmente aparecia onde a ordem precisava ser imposta. Um clique de fechadura, o tilintar de um prendedor, o som do cadeado sendo fechado. O tilintar para Jéssica tinha um peso simbólico e uma cadência prática. Ele sempre significava algo oculto sendo mantido fora de vista. Numa tarde, enquanto recolhia a roupa da lavanderia, suas mãos bateram em algo que não deveria estar ali. Um pequeno estojo metálico preso entre as dobras de um lençol guardado no armário do casal. O som foi seco e claro. Jéssica congelou. O tilintar parecia responder ao eco da palavra testamento que habitava os corredores sob forma de sussurros. Não era o tipo de objeto que se perde à toa. Ela abriu o estojo com dedos que tremeram quando percebeu o conteúdo. Uma chave pequena, envelhecida, e um papel dobrado com a caligrafia firme de um homem que já aprendera a assinar contratos importantes. Não era um testamento formal, era uma carta, mas nas entrelinhas havia instrução, referências a documentos arquivados, nomes pouco falados na mesa de jantar, promessas feitas longe da pompa social. Havia também um nome que parecia estranho, deslocado daquele coro de nomes elegantes que enfeitavam os retratos: Tomé. Jéssica sabia que o nome ali tinha peso, era a marca de algo que poderia revirar uma casa. Ela guardou o estojo no peito como quem segura um segredo quimérico. Sabia que precisava verificar, mas também sabia o preço de curiosidade em um lar governado por ordens invisíveis. Tomou coragem e foi ao quarto da senhora com passos cuidadosos.
A luz entrava pela janela em faixas, desenhando memórias no tapete. Dona Augusta estava sentada junto à janela, olhando para uma fileira de árvores que, naquele outono, acabavam por parecer guardiãs silenciosas. Quando Jéssica entrou, a velha virou o rosto, e por um momento o ar entre as duas ficou tão denso que dava para tocar com as mãos. «Trouxe chá», disse Jéssica, com a naturalidade de quem tenta aquietar o clima. A senhora sorriu, breve. Havia no rosto dela um traço de gratidão, mas também de costume em não falar o que se pensa. Jéssica hesitou, então colocou a pequena chave sobre a mesa. A senhora franziu o senho, como se fosse perceber que algo estava errado apenas quando o objeto colocasse a questão em movimento. «Onde você encontrou isso?» perguntou a senhora, a voz baixa, comprimida. «No armário do casal», respondeu Jéssica. Estava entre os lençóis. A pergunta pareceu abrir algo dentro de Dona Augusta. Ela puxou a mão para perto do corpo, como quem recolhe uma lembrança. Havia um nome que ela não falou, mas seus olhos passaram por cima de Jéssica, como se procurasse por algo mais além da janela. Nesse instante, a porta do quarto se entreabriu. Renata apareceu com um sorriso calculado que não alcançava os olhos. «O que está acontecendo aqui?» Sua voz era educada, mas havia uma razão afiada por trás. Jéssica guardou o estojo na manga, mas não pôde evitar o recuo. Renata tinha um talento especial para transformar uma pergunta em uma acusação silenciosa. «Nada, senhora», disse Jéssica. «Achei uma chave». Os minutos seguintes foram um jogo de olhares e pequenas manipulações. Renata sugeriu que a senhora descansasse, que a chave talvez fosse de sinalização antiga, e Henrique entrou na sala como se tivesse adivinhado a urgência da cena, com um celular sempre pronto para registrar o que fosse necessário para a imagem. Jéssica saiu do quarto com a necessidade de dividir o peso. No corredor, pegou seu próprio telefone com a destreza de quem precisou aprender a gravar para ter alguma segurança. Gravou em segredo uma conversa rápida com uma amiga de fora, uma advogada que certa vez a havia orientado sobre direitos de quem cuida de idosos quando coisas estranhas aconteciam. Não porque pretendesse usá-la imediatamente, mas por ter alguém que ouviu e validou a inquietação. Renata, por sua vez, fez o que melhor sabia. Arquitetou uma forma de neutralizar a suspeita. Mudou de assunto com uma habilidade que já havia sido usada outras vezes. Trouxe à tona uma viagem de Henrique, falou de um contrato internacional, lembrou de um médico. A intenção era clara: reconstituir a normalidade. Afinal, era essa a aparência que mantinha a casa intacta para quem olhava de fora. Mas a normalidade havia um fio solto agora. A chave, o nome Tomé, a carta, tudo isso formava um padrão que não cabia mais num só armário. Quando a noite caiu, Jéssica não conseguiu dormir. O tilintar da chave ecoava em sua cabeça. Na manhã seguinte, a rotina parecia ainda mais tensa. Havia um jantar marcado naquela semana para receber parceiros de Henrique. Era importante que a casa mantivesse seu brilho. Renata usou o evento como argumento para controlar ainda mais a movimentação dentro da casa. Dispensou visitas, trocou horários de enfermeiros e aumentou a vigilância como quem cerceia um jardim para que nada cresça fora do padrão estipulado. Jéssica, entretanto, não podia simplesmente aceitar que a chave fosse apenas um pedaço de metal. Ela sabia que documentos valiam mais que palavras. Procurou então o local onde o patriarca costumava guardar coisas que considerava definitivas. Uma gaveta no escritório com fechadura de segredo, uma caixa de fotos antiga que trocava de lugar como num jogo de memória. O escritório cheirava a papel seco e cera de sapato. Havia um relógio de mesa que marcava horas sem importância e um abajur que parecia sempre lançado na direção certa para evitar sombras louras. Ela abriu a gaveta com a chave que tivera coragem de furtar da manga. A fechadura cedeu com um som que, aos seus ouvidos, foi um anúncio. Dentro havia pastas amarelecidas, uma ou duas testas de camisa amadas e, entre papéis aparentemente triviais, um envelope com o mesmo papel da carta encontrada no lençol. Nele havia uma cópia, não o original, mas uma cópia com carimbo de cartório antigo e assinatura do escrivão. Era um pedaço de prova que podia ser levado a um advogado sem medo de ser considerado invenção. A cópia trazia uma ordem clara, a nomeação de um beneficiário inesperado e a instrução para que o documento original fosse depositado em cofre bancário cujo número estava levemente riscado. Havia também, em uma margem, uma anotação em letra pequena que dizia: «Para Tomé,
por reconhecimento de lealdade e cuidados. A inicial confirmava o que Jéssica já temia. Havia alguém lá fora, ligado por dívida moral ao patriarca, que não fazia parte da imagem pública daquela família. Jéssica deixou a cópia na blusa e saiu do escritório com passos de quem carrega uma bomba de relojoaria. Precisava encontrar alguém para validar aquilo. E então lembrou-se de doutora Camila, uma advogada que morava no prédio ao lado e que, num Natal passado, oferecera conselhos a Jéssica sobre como proceder quando as coisas ficavam obscuras no mundo dos lares. Doutora Camila era prática, tinha um olhar que não se vendia para o brilho e, mais importante, não tinha nenhum interesse na vaidade de Henrique ou no projeto de Renata. Era simplesmente a pessoa certa. A conversa com a advogada aconteceu numa sala pequena, onde a cortina deixava entrar uma luz pálida que não poupava detalhes. Jéssica colocou a cópia do documento sobre a mesa. Doutora Camila leu com calma, os dedos passando sobre a assinatura como se tentasse sentir o pulso do papel. "Isso é sério", disse ela depois de um tempo. "Há indícios suficientes para pedir a verificação do cofre e convocar testemunhas. Mas precisamos do original ou de uma via registrada em cartório para que o tribunal dê prosseguimento. Também precisamos provar que houve tentativa de ocultação, se é que isso ocorreu. Você tem mais alguma coisa?" Jéssica entregou a gravação feita por acaso no corredor. Era curta, mas nela Renata dizia, com voz seca e alta o suficiente para ser registrada, que departamentos tomariam providências caso situações inconvenientes voltassem a acontecer. A fala era ambígua, mas colocada junto à cópia do testamento, ganhava outra forma. Havia uma intenção de silenciar. Doutora Camila apegou-se ao detalhe mais prático, ao modo de quem resolve problemas. Precisamos de original, de testemunhas e de um plano para quando a informação for revelada. Se não tratarmos isso com calma, tudo pode ser perdido. E no momento quem se arrisca aqui é você e a senhora Augusta. A menção à senhora fez Jéssica sentir o peso da responsabilidade. Ela sabia que o mais frágil ali era a pessoa que a casa deveria proteger. Agora, ao lado da advogada, desconfiava que a senhora corria risco não só de perder bens, mas de perder sua própria voz. Doutora Camila propôs algo direto: levar a cópia e pedir que um cartório confirmasse a existência do original. Registrar que havia uma cópia trazida por uma funcionária do lar para criar um rastro documental. Isso, disse, colocaria pressão suficiente para que quem tentasse sumir com algo pensasse duas vezes. Havia riscos. A exposição poderia acelerar ações de quem se sentisse acuado, mas a inação a deixava com menos opções. Voltando à casa, Jéssica tentou agir com discrição. Não podia simplesmente arrancar o cofre do banco ou exigir o documento na frente de Renata. Precisava de um motivo plausível para que o cofre fosse verificado. Era então que ocorreu a ela que um motivo poderia ser um pedido de Henrique, uma consulta sobre bens do falecido que, num mundo normal, não precisaria de explicações. Mas Henrique não era normal naquela casa. Sua relação com o pai já fora por diversas vezes tratada com distanciamento e superficialidade. Seria preciso um equilíbrio precário entre lealdade e choque. Quando, à tarde, Henrique apareceu no escritório com o celular pronto e uma expressão que tentava ser isenta, Jéssica optou por ir ao ponto. Mostrou a doutora Camila como apoio, apresentou a cópia e pediu uma conversa curta, direta. Henrique ouviu o que não queria ouvir. "Você tem certeza?" perguntou ele, as palavras justas demais. "Encontrei uma cópia no escritório do senhor", respondeu Jéssica, "e uma chave. Não sei o que existe no banco, mas acho que o original pode confirmar quem foi nomeado." Henrique fechou os olhos por um breve segundo, como se guardasse um mundo inteiro dentro deles. Renata entrou no momento em que Henrique empunhou a resposta mais calculada da casa. "O que você está fazendo?" Renata perguntou, e a pergunta vinha com a autoridade que sempre alardeava. A conversa que se seguiu foi um duelo de tons. Henrique em dúvida pública, Renata em ataque preventivo, Jéssica na linha de frente da acusação. A tensão expandiu-se, como se um arame invisível puxasse cada um para o seu extremo. "Isso é absurdo", disse Renata, baixando a voz, mas com os olhos brilhando num aviso. "Não podemos mexer em coisas do falecido sem consultar o notário. É falta de respeito criar alvoroço por uma cópia qualquer." Doutora Camila interveio com simplicidade. "É justamente por respeito ao falecido e a todos os herdeiros que uma verificação é necessária. Se há um documento que altera a partilha, precisa ser visto oficialmente.
Henrique, perplexo, olhou para a fotografia do patriarca na parede. As rugas na face do homem morto pareciam agora símbolos de segredos que se recusavam a morrer. Ele respirou e, pela primeira vez, deixou escapar uma voz que não era somente a de imagem pública, mas de filho. Eu não quero escândalo, disse, mas também não quero que ninguém seja prejudicado. A declaração soou como uma tentativa de equilíbrio. Mas a balança continuava pendente. Por um lado, havia uma possibilidade de justa reparação. Por outro, havia o risco de um colapso de reputação. Renata, que aliara a estabilidade com poder, não aceitava perder nenhum dos dois. Foi então que surgiu, na escuridão de uma esquina daquela história, o nome que fugira das conversas até então. Tomé. Não como manchete, não como símbolo, mas como pessoa. Jéssica sentiu que nomeá-lo seria um ato de reparação. E quando o fez, o clima mudou. Quem é Tomé? Perguntou Henrique, a sinceridade o assolando. Era um nome que meu patrão usava, explicou Jéssica. Dizem que cuidou dele quando ninguém mais queria. Há documentos que comprovam uma promessa. Não sei mais que isso. Renata sorriu como se a resposta fosse previsível e, portanto, inofensiva. Mas havia algo na forma como a expressão mudou no rosto de Dona Augusta, uma mistura de alívio e medo, que fez Jéssica entender que Tomé era mais do que uma palavra em papel. Ele era um vínculo antigo. A reunião terminou sem solução. Houve promessas de consulta ao banco, palavras cheias de cuidado e a certeza de que em poucos dias a verdade poderia emergir. Mas a verdade raramente bate à porta com aviso. Ela prefere abrir janelas e deixar as cortinas esvoaçarem. No silêncio que se seguiu, Jéssica decidiu ir atrás do que o papel sugeria. Precisava encontrar alguém que conhecesse Tomé ou que soubesse mais sobre ele. Em conversas cuidadosas, foi descobrindo caminhos. Antigos empregados do patriarca que, aposentados, guardavam lembranças. Uma vizinha que oferecia chá às quartas-feiras e que lembrava de um jovem peculiar rondando a propriedade décadas atrás. As peças se encaixavam aos poucos. Tomé havia sido mais do que um contratado. Em cartas já amarelecidas, haviam menções a promessas e a gratidão por cuidados que não se mediam em dinheiro. À medida que Jéssica juntava esses fragmentos, o cenário ia ganhando contornos. Tomé aparecera não como piada ou curiosidade, surgia como personagem legítimo, com coração e dignidade. Havia relatos de gentileza. Ele ajudara num hospital, carregara compras de senhoras, cuidara de um cão abandonado. Essas pequenas coisas construíam uma imagem de humanidade que, idealmente, substituiria qualquer olhar preconceituoso. Enquanto isso, Renata acelerou movimentos nos bastidores. Ordenou mudanças de senhas, fez ligações rápidas ao gerente do banco, que não tinha nenhuma relação formal com a família, e chamou à responsabilidade funcionários que, na prática, pareciam estar sendo posicionados como guardiões da narrativa oficial. Sua tática era óbvia: desacreditar as pequenas vozes antes que elas pudessem fazer ruído suficiente para incomodar. Em uma tarde chuvosa, Jéssica recebeu uma ligação de surpresa. Era uma voz grave, hesitante, que se apresentou com o nome que ela vinha guardando. Tomé. O tom da voz era sereno, sem pressa. Havia nas pausas a sabedoria de quem aprendeu a esperar. Sou Tomé, disse o homem do outro lado. Soube que alguém procurou por mim. A conversa que se seguiu foi breve, mas profunda. Tomé não era um homem que desejava holofotes. Ele falava com cuidado, referindo-se ao patriarca como a figura que, num momento de humanidade, o reconhecera. Havia uma história de gratidão mútua, de promessas feitas num leito de hospital, ou talvez numa conversa no fim de tarde. Os detalhes eram, para Tomé, menos importantes que a certeza de que existira um laço real. E havia também algo que Tomé deixou claro. Ele não queria que o anúncio de sua condição, o de ser beneficiário, virasse espetáculo de humilhação para ninguém. Queria apenas que a justiça fosse feita. A notícia circulou como uma fagulha. No jantar daquele fim de semana, a casa estava mais tensa que o normal. Parceiros de negócios olhavam para Henrique com curiosidade. A mídia, ainda que distante, já começava a cheirar a possibilidade de história. Renata fazia o papel de anfitriã com precisão, mas agora havia um excesso de vigilância. Olhares direcionados para quem poderia ser aliado ou inimigo, sorrisos que escondiam dentes. E em meio a essa trama, Dona Augusta ficou ainda mais frágil. Algo em seu comportamento mudou.
Às vezes ela ria de maneira inesperada, como se visse coisas que ninguém via. Noutras, entregava-se a uma tristeza que vinha de camadas profundas. Era preferível que ela ficasse quieta, pensou Jéssica, do que ser uma marionete num jogo que poderia feri-la 2 vezes. Primeiro pela traição de confiança, segundo pela exposição pública. A primeira viagem ao banco resultou em nada imediato. O gerente, educado e cauteloso, afirmou que qualquer consulta formal exigiria documentos e presença do titular ou de um representante legal. Renata, rápida no gatilho, enviou um e-mail pedindo que assuntos sensíveis fossem tocados apenas por ela e por Henrique. Era uma manobra clara para controlar o fluxo de informação. Doutora Camila respondeu por justiça, pediu comunicação formal, protocolo. Acredito de que, na certa, o passo seguinte seria trazer a questão a um notário ou ao cartório, criar um instrumento legal que não permitisse que uma mão invisível simplesmente varresse provas para baixo do tapete. Foi quando uma gravação apareceu, pequena e aparentemente inocente, mas com um impacto devastador. Jéssica descobriu no telefone esquecido de um visitante uma conversa entre Renata e uma voz que parecia instruí-la. Nela havia o termo remoção, sussurrado como quem fala de um objeto quebrado, e a urgência palpitante de alguém que não quer perder controle sobre o que herdaram. A gravação não dizia explicitamente a intenção de manipular um testamento, mas colocava Renata numa posição onde sua vontade de proteger o patrimônio se confundia com a vontade de preservar sua posição. Essa gravação, junto com a cópia do documento e as palavras de Tomé, compunham um mosaico perigoso. Jéssica sabia disso. Doutora Camila sabia disso. E Henrique, por sua vez, começou a sentir o peso das escolhas que havia feito ao confiar em aparências que agora se abalavam com o vento. À medida que a casa se preparava para uma eventual confrontação, uma tensão crescente tomou de assalto o lugar. Aparências se desfiavam. O tilintar metálico, a chave, o prendedor, o cadeado, ressoava como presságio. Havia passos que pareciam claustros de mentira e olhares que não mais encaixavam com o sorriso. E quando finalmente alguém sugeriu que fosse feita uma verificação formal do cofre onde o testamento poderia estar, as coisas saíram do plano do possível e entraram no terreno do inevitável. Reuniões foram marcadas às pressas, convites velados a testemunhas foram encaminhados. A senhora Augusta foi percebida como um ator central que precisava ser ouvida com respeito, não manipulada como peça de cenário. Na manhã do encontro que prometia reviravoltas, a casa acordou como se antecipasse um tremor. Jéssica deixou-a à porta com um encontro marcado no cartório. Doutora Camila levou consigo a cópia e um protocolo. Henrique, tenso, dividiu-se entre o dever de filho e as sombras que sua esposa semeara. Renata permaneceu na casa com o coração acelerado e a certeza de que, se o original existisse, ela teria de atuar rápido. Quando chegaram ao cartório, a movimentação era mais do que formalidade. Era o início de um embate entre lealdade e verdade. Havia notas de expectativa no ar. Poucas pessoas fora do círculo íntimo sabiam que ali, naquele dia, poderia mudar o destino da família. E foi exatamente naquele momento que a porta do cartório se abriu. E do lado de fora surgiu um homem de estatura modesta, com uma expressão serena que não pedia permissão para existir. Ao cruzar a soleira, olhou em volta com respeito e sem o drama que a notícia prometera. Tinha um nome, Tomé, e vinha sem cartaz, mas com a dignidade de quem não precisava de luz alheia para se reconhecer. A presença dele causou um silêncio que não foi apenas físico. Renata ficou pálida, Henrique recuou. A senhora Augusta, que tivera seus dias mais retraídos, endireitou o corpo como se estivesse diante de algo que lhe clamava por justiça. E ali, no instante em que Tomé entrou, houve a sensação coletiva de que o jogo havia mudado por completo. Antes que alguém pudesse falar, antes que as palavras encontrassem lugar para se alojar, Dona Augusta avançou alguns passos em direção a Tomé. Sua voz, que por meses se mostrara frágil, tornou-se firme. Ela não pedia fama, não pedia misericórdia. Pediu com a claridade de quem entende o preço do laço, que ninguém a expulsasse de casa, que a dignidade que construíra em tantos anos não fosse posta à prova. Era um pedido simples e devastador ao mesmo tempo. Uma mãe implorando para não ser destituída do que mais lhe pertencia além das paredes, a sua própria história. O ar ficou pesado. O tremor que precede uma tempestade se instalou no silêncio do cartório. As portas estavam abertas. As testemunhas seguravam a respiração, e em volta, as sombras que vinham de anos de omissão começavam a se mover, prontas para mostrar finalmente sua face. O ar no cartório parecia ter mudado de densidade. O murmúrio das pessoas transformou-se numa respiração contida.
Até o vento que empurrava as folhas na calçada calou-se como se tivesse medo de atrapalhar a palavra que se aproximava. Dona Augusta, de pé, as mãos juntas sobre a saia, mantinha o corpo ereto como se guardasse nela mesma a biblioteca inteira de seus anos. Havia na face dela alguma coisa que já não era apenas fragilidade, era a insistência de quem sabe ter sido testemunha de cumprimentos e promessas. Houve um instante em que todos olharam para Tomé com a curiosidade dos que encontram um personagem onde esperavam apenas rumor. Ele respondeu aos olhares com a simplicidade de quem aprendeu a caminhar num mundo que o observava antes de conhecê-lo. Sem teatralidade, aproximou-se com passos medidos, cumprimentou o notário com um aceno curto e deixou que a quietude o envolvesse. Não pediu palante, aceitou a presença. Doutora Camila puxou do interior da pasta um envelope lacrado que vinha do banco. O gerente, presente no cartório, confirmara que o original do documento, depositado há anos no cofre, havia sido liberado mediante solicitação formal e após conferência de assinaturas. O selo do cartório, a rubrica do escrivão, tudo ali tinha a solidez de quem não se move sem registro. Ao abrir o envelope, o papel rangeu com o som seco de segredos sendo expostos. O notário leu. A voz dele era neutra, mas a cada parágrafo que saía pela sala, o eco transformava-se em pequenas convulsões nos rostos. Eu, Antônio Gabriel de Souza. A assinatura era firme, o texto preciso. Não havia ambiguidades. Nomeava Tomé como o único e universal herdeiro dos bens móveis e imóveis, vinculados à propriedade e à fortuna de família, com a ressalva expressa de que a mãe, Dona Augusta, conservasse o direito de habitação vitalícia sobre a residência principal, devendo ser respeitados todos os cuidados de saúde e manutenção previstos em vida pelo testador. Havia ainda uma cláusula de uso social. Parte do patrimônio seria destinada à criação de um instituto para a atenção a idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Enquanto a leitura se desenrolava, Renata murchava por dentro. Seu sorriso calculado derretia numa mistura de cor e alarme. Henrique apertava o aparelho nas mãos até clarear as veias. Seu olhar vagava entre as palavras no papel e a imagem do pai no quadro da sala, como se aquelas linhas estivessem dizendo algo que ele sempre preferira não escutar. Quando o notário terminou, o silêncio não veio como falta de som, mas como presença. Era tão espesso que alguém rompeu antes que o nó se fechasse. Renata, com voz trêmula, adiantou-se. Isso é um absurdo. Não pode ser, disse, tentando abarcar com raiva o que perdia com razão. Existe um documento formal, retrucou o notário com calma, válido e registrado. O cofre foi aberto mediante autorização e conferência das assinaturas. Não há aqui espaço para interpretações públicas. Há um ato jurídico. Renata, sem argumento, mudou o tom para ataque direto. Quis questionar a autenticidade, lançou suspeitas sobre a assinatura, falou de rasuras, insinuou que havia sido colocada alguma peça estranha. Cada palavra dava a Henrique a sensação de ver um castelo de cartas sendo virado para trás. Foi então que doutora Camila colocou sobre a mesa o aparelho de Jéssica. A gravação estava ali, curta, mas com um trecho claro, o suficiente para desnudar intenções. Ali, com voz firme, Renata dissera em outro contexto que as coisas deveriam ser ajustadas para que nada nos prejudicasse, e mencionar alguns documentos que precisavam desaparecer caso surgissem problemas. A ambiguidade do recorte não bastava sozinha, mas diante do testamento, diante da chave encontrada no lençol, diante das movimentações suspeitas em extratos que Henrique, em choque, começava a folhear, a gravação somou-se ao mosaico. A sala se elevou numa tensão palpável. Pessoas de fora que acompanhavam discretamente cochichavam. O gerente do banco explicou com a frieza de quem cumpre regulamento que havia notado algumas alterações de titularidade em aplicações menos recentes e que essas movimentações estavam sob análise. Nada foi definitivamente acusado. Tudo, porém, apontava para uma investigação que agora teria de seguir seu curso. Renata tentou outra saída. Chorou, falou de medo, de proteger a família, de manter a reputação que Henrique havia lutado para construir. Foi numa dessas frases que Henrique, pela primeira vez, deixou escapar um som não ensaiado, uma risada que não tinha humor, mas dor. Proteger a família? Perguntou ele, e a voz soou pequena. E proteger a senhora? Você acha que cuidar é controlar cada detalhe da vida dela? Você acha que amor se mede em contas bancárias? O trânsito seguia o seu curso. A cidade continuava indiferente. Porém, no íntimo daquelas pessoas algo se movia. Dona Augusta caminhou apoiada no braço de Henrique, mas foi Tomé quem se aproximou dela. Ele falou baixo, sem necessidade de proclamar nada. Havia no tom dele uma gentileza sem condescendência. Senhora Augusta,
disse Tomé. Vim porque sempre temi que promessas de alguém fossem varridas pelo tempo. Se houve algo que lhe deu medo, quero que saiba, não me interessa tomar nada por rancor. Eu quero honrar quem me ajudou. E se a senhora desejar, ficarei perto o suficiente para assegurar sua tranquilidade. A senhora abriu a boca como para dizer alguma coisa que não tinha aparecido no corpo da fala até então. Em vez disso, apoiou a cabeça no ombro de Henrique por um instante e murmurou: Eu só não quero perder meu lar. Henrique, então, sentiu algo ceder dentro de si. Não foi uma decisão instantânea. Foi uma vertigem de reconhecimento. Como se o elogio à imagem que construíra rachasse e o deixasse exposto ao que nunca havia olhado, às escolhas íntimas de quem o havia criado. Ele segurou a mão da mãe com força pela primeira vez e olhou para Renata. Não buscou acusação, mas deixou claro que estava dando um passo que jamais imaginara: aproximar-se da verdade, mesmo que ela doesse. Nos dias seguintes, a casa que antes acreditava em silêncio transformou-se num palco de passos apressados e conversas fechadas. A imprensa, que bateria à porta como mosca, levou sua curiosidade, mas ainda fora mantida à distância por méritos de discrição. Dentro do lar, medidas práticas foram tomadas. As senhas foram trocadas, as chaves reorganizadas e a administração do patrimônio ficou sob uma supervisão maior, com advogados acompanhando. A polícia abriu inquérito para apurar indícios de favorecimento indevido e possível coação. Palavras que no jargão jurídico podem parecer grandes, mas que no fundo significavam que alguém poderia vir a responder por manipulações. Renata, sentindo a corda apertar, fez escolhas que apenas aceleraram sua queda. Em uma tentativa de recuperar controle, chegou tarde demais ao expediente do banco para tratar da liberação de fundos. O gerente, agora com um protocolo formal instaurado, negou-se a assinar qualquer operação enquanto a investigação estivesse em andamento. Fora uma derrota logística. Havia, porém, algo mais profundo: a perda da narrativa que ela construíra por anos. O crachá que tanto admirava, as cifras que a definiam, tudo pareceria agora matéria de investigação. Henrique, por sua vez, começou uma mudança que foi tanto de postura quanto de alma. Em reuniões com contadores, ele abriu mão de algumas decisões impulsivas, pediu que todo o desenho de imóveis e ações tivesse transparência e convidou a doutora Camila a permanecer como consultora de confiança na limpeza de procedimentos. Falou pela primeira vez alto, de reparar danos, não como gesto de marketing, mas como obrigação humana. Os primeiros atos de reparação foram simples e carregados de simbolismo. Tomé, respeitando o desejo do falecido de destinar parte do patrimônio a um instituto para idosos, conversou com especialistas e propôs que esse projeto fosse lançado com a participação ativa da própria Dona Augusta, da equipe de profissionais que a acompanhara e de Jéssica, não como figura decorativa, mas como conselheira de honra, a pessoa cuja vida revelara a necessidade da medida. Henrique abraçou a ideia e os demais, inclusive alguns velhos amigos da família, ofereceram contribuições. Mas a justiça, para operar de fato, precisava de algo mais que vontade. Precisava de documentos, de testemunhos, de prazos. Havia ainda a etapa do inquérito que punha Renata numa posição vulnerável. Ao ser chamada para depor, ela ficou estrangulada entre a defesa e a exposição. Algumas testemunhas confirmaram episódios de pressão. Outras preferiram silêncio, movidas por medo ou por velha lealdade. A investigação seguiu seu curso com calma técnica, e o resultado não foi imediato nem radical. No país de leis, a pressa dos desejos humanos nem sempre se confunde com a celeridade dos processos. Ainda assim, medidas cautelares foram aplicadas. Ela foi afastada de qualquer função de administração do patrimônio até a conclusão dos trâmites. A comunidade que cercava a família observava o desenrolar com tensão dividida. Havia quem sentisse compaixão por Renata, por crer que o medo de perder tudo justifica atitudes extremas. Havia quem, em silêncio, começasse a ver melhor a fragilidade que o poder esconde. Em meio a esses olhares, a figura de Jéssica crescia enquanto agente de mudança. Não por ambição, mas por coragem cotidiana. Fora sua curiosidade, sua persistência e a capacidade de juntar fragmentos que avivaram o que agora se tornava público. Henrique a convidou então oficialmente para coordenar parte do projeto do Instituto, com responsabilidade e salário condizente. Ao ouvir o convite, Jéssica deixou escapar um choro contido, não por dor, mas como reconhecimento do caminho que fizera.
Os meses que se seguiram foram um tempo de reconstruções. Nem tudo se resolveu. As palavras investigação e processo ainda pairavam quando alguém sacava documentos no escritório. Mas havia gestos que valiam mais que decisões judiciais. A reforma do quarto da senhora, o ajuste das rotinas de cuidado, a contratação de profissionais que respeitassem sua autonomia. Havia ainda o trabalho silencioso de reconstituir reputações. A de Henrique, que pediu perdão pela cegueira social, a de Tomé, que recusou honras vazias e pediu que o instituto fosse do povo, a de Jéssica, que passou de funcionária a coordenadora de um projeto que visava justamente evitar que outras histórias como a da sua patroa se repetissem. Num desses dias de sol já morno, houve uma cerimônia modesta para assinar documentos que formalizavam a criação do instituto. O ato não foi feito num palco, mas no salão da casa, com as cortinas abertas. A cidade observou, não com um furor que acompanha manchetes barulhentas, mas com a atenção de quem presencia uma mudança real. Tomé, com a calma de sempre, colocou a assinatura com letra certeira. Henrique, de terno menos impecável pelo tempo gasto em reuniões e caminhar entre escritórios sociais, segurou a iniciativa com integridade sincera. Dona Augusta, sorrindo, assinou como testemunha, não por força, mas porque agora queria pertencer àquilo que ajudara a construir, mesmo que não soubesse, no começo, o preço de se mexer com segredos guardados a 7 chaves. A relação entre mãe e filho mudou de sigilo. Henrique passou a aparecer com menos poses e mais presenças. Levou a mãe a cafés, acompanhou consultas, aprendeu nomes de remédios que antes delegara. A reparação emocional foi lenta, cheia de tropeços, mas real. Em uma tarde, enquanto tomavam chá numa mesinha de varanda, Henrique confessou sem meias palavras. Eu corria atrás de impressões que hoje vejo vazias. Perdi oportunidades de estar com a senhora quando podia. Não prometo que consertei tudo, mas prometo tentar. Dona Augusta riu, não um riso gigantesco, mas aquele pequeno desarme que vem quando mais se espera ternura do que defesa. Ela respondeu, com delicadeza: eu não quero que você sofra por mim. Quero que quando olhar no espelho, você se reconheça honesto. Renata, por sua vez, viveu um exílio de poder. Não foi um castigo espetacular. A lei cuidou de seus trâmites e a família cuidou de seus limites. Ela deixou a casa sem alarde, com poucas malas e muitos papéis por resolver. Ainda havia no rosto dela traços de alguém que acreditara que o mundo se curvava à sua vontade. Alguns meses depois, chegou a notícia de que responderia por acusações relacionadas à administração indevida de bens e possível coação. Os detalhes foram tratados nos autos. Publicamente, a família preferiu não transformar o sofrimento alheio em espetáculo. Havia uma disciplina moral em não expor, mas havia também uma vigília ativa para que o erro não se repetisse. Tomé nunca buscou humilhar. Seu gesto nos momentos mais tensos foi de reconstruir pontes que o próprio testamenteiro parecera prever. Reivindicou o direito de ser tratado com respeito e, em contrapartida, propôs que o patrimônio tivesse usos que refletissem o melhor que seu antigo protetor imaginara. Moradia assistida com dignidade, cursos de capacitação para cuidadores, redes de apoio voltadas à prevenção de abuso e à autonomia de idosos. Propôs, sobretudo, que Jéssica assumisse a coordenação do núcleo local, reconhecimento público pela coragem que inicialmente fora um ato solitário. Henrique apoiou a iniciativa e destinou parte dos recursos para começar as reformas. A inauguração do primeiro centro criado com verba do Instituto foi uma cena de recomeço. Não houve tapete vermelho, apenas cadeiras de plástico dispostas num pátio que ganharam um jardim. Pessoas da vizinhança vieram com gratidão. Alguns traziam bolos, outros levavam lembranças simples. Dona Augusta cortou a fita com mãos trêmulas, e ao seu lado Tomé sorriu como quem entende responsabilidade. Jéssica, de cabelo preso e olhos brilhantes, fez o discurso mais curto e direto daquela tarde. Agradeceu, contou como pequenas atitudes podem virar marés, e entregou a palavra a quem mais importava, aos idosos que dali em diante teriam um lugar de acolhimento. A história, que teve início com um tilintar metálico, ganhou agora uma trilha sonora diferente. Plantas crescendo, passos de cuidadores, risadas que retornavam em modulações até então raro ouvir ali.
As janelas da casa, que antes mantinham cortinas fechadas para manter uma imagem, passaram a ficar mais abertas. Havia sol entrando sem pedir licença, e o que havia do antigo brilho do mármore continuava, mas agora ao lado de vidas mais cuidadas. Meses depois, numa tarde de outono, Henrique visitou o quarto de sua mãe e, por hábito ou necessidade, abriu a gaveta onde um dia estivera a cópia do documento que mudara tudo. Dentro descansava uma nova chave, agora ligada por uma fita onde estava gravado não um nome, mas a palavra lar. Ele sorriu e deixou a chave sobre a mesa, como se o talismã de metal tivesse finalmente o peso certo. O destino de Renata tomou um curso de consequências, processo, defesas e, ao final, uma sentença que a afastou de funções administrativas relevantes. Não foi um espetáculo de humilhação, foi justiça em seu compasso. Ela, por seu lado, recolheu-se a uma vida menor em ostentação, talvez para encontrar o fio que não aprendera a segurar. Aqueles que viram tirar de dentro dela um poder que vinha da manipulação, agora a observavam com cautela. Havia, entre todos, a certeza de que o erro gera desdobramentos. No fechamento daquela fase, houve uma cena simbólica que tornou tangível o recomeço. A casa, antes protegida por grades invisíveis de vaidade, ganhou uma chave nova, forjada não para manter pessoas fora, mas para abrir a porta a quem precisava entrar. Tomé, com naturalidade, entregou a pequena peça à Dona Augusta. Ela segurou-a, tocou com a ponta dos dedos e precisou de um momento para verificar que aquilo era real. Depois virou-se e olhou para a janela do quarto. Estava aberta. Uma brisa leve atravessava o tecido da cortina e trazia cheiro de rua. Havia barulho de passos, de vozes que já não eram só gestos de arquitetura, mas de vida. Guarde aonde entender, disse Tomé com calma. Se um dia a senhora quiser que eu vá embora, diga. Mas se quiser que eu fique e que esse espaço seja partilhado, diga também. Eu vim para honrar, não para governar. Dona Augusta sorriu com aquela espécie de autoridade e ternura que surge quando a dor se transforma em cuidado. Eu quero que fique, disse ela. Mas quero que saiba, ninguém, nem mesmo o testamento, decide por mim de forma absoluta. A vida da gente é feita de escolhas diárias. Henrique, observando do aposento ao lado, aproximou-se e puxou a cadeira. Sentou-se e falou com voz baixa. Prometo que vou aprender a escolher melhor. A promessa ressoou no ar como algo que, mais do que gesto, era desejo. Não foi uma restauração mítica, foi um trabalho paciente. Visitas, terapias de reparação de confiança, reuniões para aprender a gerir e dias em que a ferida lembrava existir e em outros mostrava sinais de fechamento. Ao final, o projeto do Instituto tomou forma e passou a operar. Pessoas encontraram trabalho, idosos encontraram acolhimento digno e a comunidade teve um novo eixo de solidariedade. Jéssica liderou os primeiros programas com a sensibilidade que a vida lhe deu. Tomé coordenou a política de inclusão sem fazer disso espetáculo. Henrique assumiu as responsabilidades que antes fugira, equilibrando negócios com compromissos sociais. E Dona Augusta, que lutara entre a disposição de manter seu lar e o medo de ser varrida para fora, tornou-se a figura que mais sorria quando via os antigos condores da casa conversarem com as novas vozes do projeto. No entanto, a narrativa não terminou com ilações fáceis. Justiça processual seguiu seus passos. Houve pedidos, defesas e a sensação de que nem toda lesão se cura em meses. Mas havia, agora, um compromisso comunitário. Professores de direito ofereceram palestras sobre direitos de idosos, vizinhos criaram uma rede de vigilância contra a ocultação de bens e a história da casa serviu como exemplo para outras famílias. O que antes podia ser vontade de esconder, passou a ser convite para a transparência. A última cena deste período de reescrita da casa é simples e, por isso, potente. Em um fim de tarde dourado, com ventos que abriam o tecido das cortinas, Tomé colocou a tal chave nova na mesa. Ao seu redor não havia plateia, apenas pessoas que se conheciam no preço da verdade. Dona Augusta, com as mãos marcadas pela vida, pegou a chave, encostou-a ao peito e depois segurou a mão de Jéssica. Obrigada, disse ela, não em reverência, mas em reconhecimento. Obrigada por terem me ouvido quando eu mesma não conseguia ser ouvida. Jéssica, emocionada, apertou a mão da senhora com firmeza. Obrigada por confiar, respondeu. Tomé virou-se para Henrique e disse, há muito por fazer, mas se concordarmos, começamos amanhã.
Um lugar mais humano se constrói passo a passo. Henrique assentiu. Começamos. A janela ficou aberta. O sol entrou e a casa deixou que a luz entrasse livre. Não mais para valorizar o mármore, mas para aquecer as pessoas que nela viviam. Lá fora, a cidade seguia com suas rotas, porém agora com um ponto de mudança. Uma porta que se abria e uma chave que já não selava o acesso, mas o compromisso. Se há um ensinamento nesta história, ele mora no simples ato de prestar atenção. Uma chave encontrada num lençol, uma gravação, uma assinatura antiga. Tudo parecia insignificante, até que alguém decidiu olhar. A coragem de uma pessoa comum, a honestidade de um homem modesto e a humildade de reconhecer erros formam uma equação que pôde, aos poucos, transformar vida. E a última imagem se fixou naquele gesto cotidiano. Uma mãe segurando uma chave, um filho reconhecendo a falha, um herdeiro que se recusou a reduzir-se a estigma e uma casa que voltou a ser lar. Se essa história entrou no seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que justiça e coragem podem vir de onde menos se imagina.